Veja bem, existem diversas maneiras através das quais essa espécie estranha a qual nós pertencemos, o Homo sapiens, existem diversas maneiras pelas quais a gente tem contato com a realidade. Uma delas é o chamado pensamento artístico. Um artista, e os senhores encontram isso desde tempos primeiros, o artista retrata o mundo com uma visão estética. Né? Um músico, um pintor, um escultor, eles veem o componente do mundo que fala a emoção. Tá? Isso é um modo de ser, é um modo de pensar. Um outro modo, que calou fundo também na espécie humana, e que se desenvolveu durante séculos, é o pensamento filosófico. É a indagação última da razão de ser das coisas. E aí é uma história muito longa, né? Começa nos pré-socráticos e chega até os tempos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Leibniz, Descartes, e chega até. Mas não é nada disso. Não é nada disso sobre o que eu vou falar. Há um outro modo de pensar que está aberto a qualquer ser humano, que não depende de nenhuma contrição, que não depende de nenhum contato do indivíduo com o seu Criador, que não depende de uma situação especial a não ser vontade, determinação. Chama-se esse modo de pensar o pensamento científico. Sem dúvida, foi através da utilização racional do pensamento científico que o homem mudou o planeta em que vive. E mudou, inclusive, muita coisa em seu próprio favor. Muito bem. Como é que evoluiu esse pensamento científico? Como é que o homem pensa desse ponto de vista? A gente precisa fazer um passeio, né, rápido, né, pela história do pensamento científico. Vamos falar de 3 momentos da história da humanidade. Um é a chamada Era da Pré-Ciência, né? É a antiguidade clássica, a antiguidade greco-romana. É o pensamento de uma ciência que é empírica, que é observacional, que é eivada de metáforas. Se nos fosse possível hoje conversar com um grego, não o grego atual, mas um homem que andasse pelas ruas de Atenas, né? Naquela época, uns séculos antes de Cristo, e pensássemos como é que ele via o mundo, a gente ficaria espantado. E muitos de nós sorririam, né? Muitos de nós não entenderiam como é que aquelas concepções podiam ser tão atrasadas. Isso do nosso ponto de vista. Vamos ver como é que o grego ou o romano, um homem culto de sua época, como é que ele pensava. Ele olhava para o mundo que o cercava e o imaginava plano. E é natural que fosse assim. Você fica devagar aqui, você não cai, né? É faz de conta, né? Como quase tudo isso. É feliz isso. Eu consigo segurar. Quando se perde lá na frente. E a gente olha e imagina um mundo plano. Mas hoje, à luz, né, de uma série de experimentações que já foram feitas, de fotografias tiradas de fora do planeta, e mesmo diante com viagens de circunnavegação, não há mais ninguém no nosso mundo, a não ser uma pessoa que não tenha nenhum preparo, que pense que o nosso mundo é plano. Isso é fato hoje. Conhecido de sobra por todos. Mas o homem dessa época, ele olhava o mundo e o imaginava plano, né? Uma plataforma, né? Circular, com a Grécia no centro, claro. Né? Aqui, circundando essa plataforma, estava uma abóbada firme. Daí o nome que chegou até nossos dias, né? O firmamento. Nessa abóbada incrustados estavam diversos corpos siderais, corpos fixos, as estrelas, pontos brilhantes, né? E alguns corpos que tinham trajetórias estranhas, né? Erráticas, como verdadeiros viajantes do espaço. Os antigos chamaram os planetas. Né? Vou colocar outra cor aí para melhorar. Então, os planetas aqui estavam caminhando em órbitas de trajetórias complexas. Os planetas eram 7 naquela época, escritos assim. Eram eles Mercúrio, Vênus, a Terra não, a Terra era a nossa plataforma circular. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, 1, 2, 3, 4 e Saturno.
Sol e a Lua, como uma observação simples, parecem mover-se muito fácil, o Sol e a Lua também eram presentes. No dia 7, esses corpos siderais e as estrelas, pontos fixos, e a Terra representavam o universo. É interessante que diversas explicações, as mais curiosas, eram dadas pelos diversos povos da antiguidade, tentando mostrar como é que o nosso mundo estava parado. Parado, tinha que ser parado. O movimento contrariava a perfeição. E isso não é só na Grécia, isso segue até a Idade Média. Tá? Reparem, por exemplo, que a tese de que o sangue circula, para nós hoje uma tese tranquila, essa tese foi apresentada pela primeira vez por Miguel de Cervé, e teve coragem de dizer que o sangue circulava, olha lá, do coração dos pulmões, e foi queimado vivo pela Santa Inquisição. A ideia da circulação como nós a concebemos hoje é de Harvey, muito na frente, muito mais. Mas bem, os antigos imaginavam o nosso mundo, veja bem, parado, né? Quer dizer, um mundo imóvel, tinha diversas explicações para tanto. Por exemplo, os hindus, que são também coetâneos da ciência empírica, os hindus punham esse nosso mundo em cima de 4 pilares. E aí, se lhes perguntavam, por exemplo, quando os pilares se apoiavam, diziam que os 4 pilares se apoiavam uma grande tartaruga gigantesca. E a tartaruga nadava no oceano gigantesco. Quer dizer, isso realmente parece ser uma coisa histriônica, né? Só que a gente ri hoje. Como talvez daqui a 1000 anos estejam rindo sobre muitas concepções nossas de hoje. É interessante ainda alguns pontos que eu quero afirmar desse modo de pensar. A concepção, veja bem, dessa época é toda ela mítica. Ela se fundamenta, ela se estriba toda do mito. Veja que ninguém experimenta, ninguém interroga a natureza. Olha-se para a natureza e ela é descrita como se acredita que ela seja, sem que se faça aquilo que vai fazer com que nasça a ciência como nós a conhecemos hoje, a experiência. Vamos dar alguns exemplos. O senhor já conhece o fogo, claro, nós estamos nessa época aí, Grécia, já conhecemos o fogo, é muito antigo, né? Então, fazemos fogo e a fumaça sobe. Pergunte se é um grego dessa época, por que a fumaça sobe? E vamos encontrar a resposta em Aristóteles, né? A fumaça sobe porque o céu é o seu lugar. O corpo deixe-o cair. Por que um corpo cai? O corpo cai porque a terra é o seu lugar. Quer dizer, as coisas no nosso mundo, e o nosso mundo é isso aí, não é certo? Elas são regidas por atrações e repulsões recíprocas. Elas são regidas por um mecanismo que as une entre si em função de uma propensão que existe dentro delas. De estar num lugar ou no outro, de ser de uma forma ou de outra, tudo imóvel. Tudo obedecendo a um determinismo rígido. Na verdade, essa descrição extremamente simples do mundo, ela encontra em Aristóteles o seu maior defensor. A gente pode até dizer, e isso já foi escrito pelo grande Willard de Rand, que Aristóteles foi a enciclopédia britânica da Grécia. Essa codificação do mundo, né, astronômica, foi feita mais à frente ainda, no século II da nossa era, por Cláudio Ptolomeu. E aí esse sistema, em que o nosso mundo, a Terra, é o centro do universo, passou a ser chamado de sistema ptolomaico. Muito bem. São dessa época ainda teses que ficam também até a Idade Média, por conta da geração espontânea. Né? De onde os seres vivos nascem? Nascem do mundo, né, das coisas que estão em decomposição. A história que todos conhecem de Roseumont e outros, né, até com receitas para que nascesse camundongo. Né? Muito bem. Nós damos um salto do tempo e chegamos ao século XVI. No século XVI aparece um indivíduo, na verdade é 1543, para ser preciso, que é o abade Copérnico. Copérnico muda um pouco o modo de pensar do ser humano. Copérnico lança uma teoria em um livro que é escrito e cuja edição ele só vê no dia da sua morte, que se chamou assim, em latim, que era língua obrigatória para os livros serem escritos, De Revolutionibus Orbium Celestium. Copérnico escreve no seu livro que o centro do sistema planetário, naquele tempo que se fala desse
do universo não é a Terra, é o Sol. Com isso, vejam, senhores, o nosso mundo é tirado de sua posição central e é mandado para a terceira posição. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Contei. Mas isso é algo que cria um mal-estar muito grande, eu costumo dizer, quando eu falo desse assunto, que uma das características mais interessantes do ser humano é a síndrome do alfinete. Ah, não sei se alguém já ouviu falar isso. Sabe o que é a síndrome do alfinete? É a última costureira, ela põe o alfinete naquela... Qual é o nome daquilo? Onde bota o alfinete? Almofadinha. Põe naquela almofada e ele não sai dali sozinho. O ser humano é assim. Existe uma refratariedade em todos nós para mudar o nosso modo de pensar. Cada um de nós é fruto de um modelo político, socioeconômico da época que vive. Gênio é o indivíduo que dá um salto na frente. E vamos falar de alguns já, que apareceram na história da humanidade. Tive que dar um salto. 2 séculos ou mais na frente. É isso que caracteriza a genialidade. Vamos chegar já nela. Muito bem. O fato de ter sido tirada a Terra de sua posição de centro do universo e ter sido ela lançada para a posição bem mais humilde de terceiro planeta, criou um mal-estar tremendo no pensamento humano. Ora, nós estávamos tirando da nossa casa a propriedade de ser ela o centro do mundo. O mundo deixava de ser geocêntrico, passava a ser heliocêntrico. Isso causou um mal-estar enorme nos seres humanos pensantes. E houve uma revolta contra isso. Muito pouca gente aceitou a tese copérnica. Mas as experiências de Galileu, notáveis, já um pouco na frente. Galileu é século XVI para XVII. E o fato de ter emergido na história da humanidade um homem chamado Newton, que é, segundo o meu ponto de vista e de muita gente, a melhor arrumação cromossomial específica que o mundo já fez. O fato de ter nascido esse indivíduo fez com que toda a humanidade se curvasse dentro da nossa... Deixa eu de outra forma. Se eu lançar um corpo numa superfície plana, sem atrito, e não houver nenhuma força externa, quer dizer, resistência do ar, nada atuando sobre ele, esse corpo permanecerá indefinidamente em linha reta. É o princípio da inércia. Isso contrariava totalmente a tese aristotélica, porque Aristóteles dizia que se uma força cessa, o movimento acaba. A tese de Aristóteles era que força produz movimento. Galileu tinha mostrado que não. Mas os senhores vão ver já que juntou tudo, de modo magistral, foi Newton. Porque Kepler, por exemplo, já tinha mostrado que a trajetória dos planetas em torno do Sol, e já rodando em torno de nós, a natureza íntima desse processo, de modo definido, foi obtida por Newton. O trabalho dele é extraordinário. São 2 livros que produzem emoção em quem os lê, o Principia e o Óticas. Muito bem, em rápidas pinceladas do que foi isso. Newton mostrou que no universo, onde existe uma massa material, se a uma certa distância dela houver outra massa, essas massas estarão irremediável e inexoravelmente se atraindo sempre. Há uma força, todos conhecem, que é diretamente proporcional ao produto das massas, diversamente qual quadrado, todo mundo sabe disso. É a lei da gravitação. Nós já nascemos hoje mergulhados na gravitação, engolfados na gravitação. Newton mostrou que a natureza da força que faz a maçã cair da árvore é a mesma que faz com que a lua não vá embora. Se não existisse essa força, a lua, se aqui está o nosso satélite, aqui está a Terra, a lua não ia embora. Ela seguiria em movimento retilíneo fora, como já havia mostrado Galileu. É a Terra que atrai com uma força que é o quanto o Satis quer, o quanto é suficiente para evitar que ela vá embora. É a Terra que dá à Lua a necessária aceleração centrípeta, impedindo que ela se afaste. Esse trabalho é notável, Notável porque ele precisava, para desenvolver sua teoria da gravitação, ele precisava de um instrumento de cálculo. A álgebra era insuficiente e ele, fenomenalmente, desenvolveu essa ferramenta. É um dos exemplos mais belos da história da ciência, do pensamento humano, em que o indivíduo precisa de uma ferramenta e constrói essa ferramenta intelectual, que foi o cálculo diferencial integral. Mais à frente, os senhores vão encontrar na química, o advento da química como ciência, colocando debaixo da terra, enterrando a alquimia. Lembram da pedra filosofal, do elixir da longa vida, do árvore de muitos galhos, árvore de evolução? Nós sabemos hoje, estamos em 1931, mas começamos
pensar desde aquela época que protozoários, esponjários, quinidários, patelmitas, teomites, moluscos, epidodéros, artrópodes, todos pertencemos à mesma família. Isso começa a balançar nossas convicções. Nós começamos a não nos sentir tão seguros quanto éramos. E agora vem o pontapé final. Apropinqua-se o início do século XX. No final do século XIX, já havia uma ideia generalizada na mente dos homens de ciência. Ideia segundo a qual todas as formas de energia pertenciam a uma última e definida categoria. Isso foi desenvolvido de modo extraordinário por Maxwell. As suas chamadas equações tensoriais, eletricidade, magnetismo, luz, tudo a mesma coisa. Maxwell desenvolveu a teoria eletromagnética da luz, que nunca foi negada. O raio de luz é uma ilusão. Na verdade, é um vetor campo elétrico, um vetor campo magnético perpendicular de si propagando a 300 microsegundos. Isso é que é a teoria eletromagnética da luz. E, na verdade, luz visível, raios infravermelhos, raios ultravioleta, raios X, raios cósmicos, raios tudo é igual a isso. Questão só de frequência vibratória. Isso já era, tudo isso era a preparação. Tudo isso constituía os prolegômenos da segunda grande revolução do pensamento científico que viria agora no século XX. Quando nós entramos no século XX, as coisas começam a tomar um aspecto agora que passa a ser terrível para a nossa mente. Porque todos nós gostamos de terreno sólido. Ninguém gosta de pisar em terreno pantanoso. O que acontece no início do século? O grande Einstein, segunda figura genial. Se tem Newton, eu sou obrigado a escrever o nome do outro. A figura de Einstein emerge quebrando um tabu. O tabu do conceito absoluto. Porque, segundo Newton, tempo e espaço estavam ligados, porém eram conceitos absolutos. E Einstein mostra que não. Vale a pena rapidamente falar do paradoxo do relógio, dos gêmeos. Se eu saio daqui, se eu tenho um irmão gêmeo meu, nós temos os dois, por exemplo, 20 anos, e um de nós sai para fazer uma viagem estratosférica, viaja a uma velocidade que para a coisa exista, a variação relativística, que chegue, por exemplo, a um décimo da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, se eu chegar a 30 mil, já sofro variação relativística. É o que acontece com o elétron, por exemplo, girando em torno do núcleo do átomo. Pois bem, Einstein mostrou que o tempo não passa do mesmo jeito para o indivíduo que vai a essa velocidade que está aqui. Se ele for viajar 8 anos, vamos exagerar, ele viaja, por exemplo, 30 anos ou 40 anos. Se ele viajou 40 anos de volta, quando ele chega aqui, ele tem um espanto. Ele se espanta, porque o gênio que ficou está 40 anos longe, ele está enrugado, encarquilhado. E ele está jovem. O que aconteceu? Mas não foi ao mesmo tempo a resposta de Einstein. Não foi ao mesmo tempo. O tempo não é o mesmo. A história do tempo absoluto é algo que tem que ser jogado para trás. É um conceito que tem que ser bem arriscado do nosso... Meu Deus! Mas se tempo e espaço, que eram as coisas mais absolutas, deixam de sê-lo, em quem confiar agora? Em terreno sólido pisar agora? Vejam bem que a profundidade dessas ideias e a confusão que essas ideias vão lançar no nosso espírito. Eu digo no nosso, porque todos nós nascemos nesse mundo agora. E reparem a confusão cataclísmica em que todos nós estamos vivendo hoje. Reparem, porque quando Einstein mostrou e defendeu sua teoria da relatividade restrita e generalizada, que faz complexa ainda, e mostrou que a massa de um elétron varia quando ele gira em torno do núcleo, mostrou que o tempo de absoluto não existe um instante agora, não existe, isso é um sonho. Existe o agora para um determinado lugar, que não é necessariamente o mesmo agora para outro lugar. Aí as convicções começaram a ser sacudidas. Heisenberg mostrou que se eu jogo um feixe de luz no elétron, não tenho convicção nenhuma mais. Eu não posso dizer que a massa é aquela, porque quando eu jogo um feixe de luz, a luz interage com o elétron, os fótons de luz interagem com ele. E a massa varia, a massa do elétron. Quer dizer, o elétron que eu estou vendo não é mais o elétron que era, é outro. Quando eu jogo um feixe de luz, eu mudo a quantidade de movimento dele. Heisenberg criou um princípio, o princípio da indeterminação, que diz, em determinado momento eu não posso ter certeza sobre as duas variáveis. Eu defino uma e tenho certeza sobre a outra e vice-versa. Para os senhores terem ideia, essas ideias agora vão contaminando, e a partir daí, uma coisa extraordinária acontece. Começa-se a estudar uma coisa nova, de que não se falava no século passado, que é um conceito de probabilidade. É o mundo de Gibbs agora. Se eu pego uma massa de urânio, eu sei
que, desde um certo tempo, metade daqueles átomos estarão desintegrados. Quer dizer, esses átomos terão sofrido uma transmutação radioativa e transformam em outros. Mas eu não sei qual metade. Eu sei que metade, mas eu não sei qual. E a partir desse princípio, foi possível chegar-se à fissão do átomo. Ninguém tem dúvida do resto. Andar pelas ruas de Paris, do que ler todos os livros escritos sobre Paris. E eu fui a Hiroshima. Eu fui ao local onde a bomba atômica foi lançada. E eu vi, como Camões diria, vi claramente isso. Eu vi o único local que resta guardado como imagem do que foi aquele verdadeiro holocausto. Momento em que 60 mil pessoas foram destruídas. E ao longo de 6 meses e mais alguns anos foram destruídas 200 mil, seus efeitos secundários das radiações. É o chamado Museu do Horror. O que foi aquilo? Foi a comprovação, a consubstanciação do pensamento científico nos albores do século XX. Foi possível quebrar o interior da matéria. Foi possível arrancar da matéria a energia que lá dentro estava armazenada. Mas o homem não estava satisfeito com isso no século XX. Com as suas convicções todas agora sacudidas. Com a ideia de probabilidade, o homem diz, agora, então será possível, veja, eu entrar também no interior da vida. Em 1953, o Watson Crick Lucas, século XX agora, mostram, estudando por cristalografia, a imagem, que todos os senhores estudaram a imagem do DNA, a molécula da vida. E as ideias de Darwin no século XIX agora se firmam. Nós todos pertencemos à mesma família. E agora dessa família se incluem vírus, se incluem as plantas, os carvalhos, as flores, todo o mundo vivo. É DNA, é RNA e proteína. Isso é fantástico. Mas um pouco à frente, década de 60, Nuremberg, na União Soviética, mostra que a síntese proteica obedece a um comando cibernético. E agora, em 69, os senhores lembram Aldrin Coase e Armstrong vão à Lua. Agora o homem está angustiado, ele quer um pedaço da Lua, não basta mais olhar para a Lua de modo coerente. Ele vai então, sei lá. Então entrou no interior da matéria, integrou átomos de energia, entrou no interior da vida, fabricou proteína, foi à Lua. Na década de 70 para cá, começa a ruir um modelo sociopolítico e econômico que tinha sido a esperança da humanidade nas primeiras 4 décadas desse século. A União Soviética, berço da Revolução Socialista, idealizada por Marx e Engels, dinamizada por Lenin e posta em prática com mão de ferro por Stalin, a Revolução Socialista começou a sacudir. E dela assiste-se hoje apenas aos seus escombros. E um mal-estar profundo passou a impregnar o pensamento humano da década de 80. Que convicção nos resta, né? Em que acreditar? Né? Se olhamos em torno de nós e vemos ruir esperanças, se olhamos ao nosso redor e percebemos que as convicções mais profundas nossas foram abaladas, se percebemos e não necessitamos de nenhum esforço cognitivo, que esse universo aqui, indo até Saturno, é um grão de areia no oceano cósmico. Se sabemos, e qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação científica sabe, que o nosso sistema solar está num braço da galáxia espiral que é a nossa Via Láctea, que a nossa galáxia de uma ponta para outra tem 100 mil anos-luz de extensão, e que cada luz é distribuída pela luz, que vale aproximadamente a 10 trilhões de quilômetros, e que 1 trilhão, só 1 trilhão, é um número tão grande que se uma pessoa quisesse começar a contar, não fizesse mais nada, só contasse 1 trilhão, levaria 20 mil anos para contar 1 trilhão. Aí o Chitone diz assim, mas outra vez eu ouço falar em trilhão de dólares, é com o computador. Ninguém contaria na mão. Diante dessa asfixia, diante desses males, como pensa hoje o homem, do ponto de vista científico do século XX? Estamos
há 9 anos, emergir a civilização do terceiro milênio. Estamos movidos por desigualdades sociais gigantescas que fazem com que a gente possa competir com as nações mais atrasadas do mundo. Somos, aqui todos nós, uma ilha da fantasia num oceano de miséria, onde o país está mergulhado. Que pensar, que procurar, em que modelo nos agarrarmos para podermos, pelo menos, ter esperança. Eu costumo dizer, e venho firmando essa tese, nas 3 décadas em que tenho a honra de ter meus colegas aprendendo alguma coisa comigo. Ao longo de toda essa trajetória na superfície desse planeta, uma coisa o homem aprendeu. A diferença essencial entre o astrofísico que estuda o brilho de Canopus, de Betelgeuse, de Antares, a diferença entre o astrofísico e o homem é uma diferença de nível de informação. Em essência, nós somos todos iguais. Corre nas nossas veias o mesmo líquido sagrado que leva a nutrição a todas as nossas células. Padecemos das mesmas mazelas, dos mesmos males. Todos nós respiramos um ar que tem 20% de oxigênio. Todos nós temos reações bioquímicas que fazem com que, em essência, nenhum de nós seja tão diferente do outro. A minha mensagem de final de século é sempre a mesma de 30 anos atrás. Eu vejo o ser humano como uma coisa muito complicada. Eu vejo o ser humano como um ser que tem uma tarefa hercúlea nos seus ombros. A tarefa maior de todas, talvez, seja o conhecimento. Porque quando o homem conhece, quando o homem olha em torno de si e aprende a realidade do mundo físico e químico que o cerca, a realidade biológica de si mesmo e dos outros seres seus semelhantes desse planeta, esse homem aprende que não há razão nenhuma para desenvolver em si mesmo essas coisas que o comparam à fera. Eu costumo dizer, e aqui, surgirão, é assim que o senhor fala em política, sim, porque eu não vejo diferença. E aqui minha mensagem se cruza, e é a primeira vez em que eu falo disso em sala, porque eu os respeitei durante todo o curso, e em nenhum momento aqui falei de atividade política. Mas eu vejo a atividade política, mais do que qualquer outra coisa, como reflexo dessa outra atividade. O reflexo do conhecimento, atuando em prol da coletividade. Quando o homem conhece, ele tem que fazer um esforço enorme para ter mal. Quando o homem aprende o valor dos bons sentimentos, a importância da decência, o valor que tem a honestidade, a segurança que lhe traz o dizer a verdade, esse homem muda a concepção que ele tem de si mesmo. Esse homem tem que acorrentar o demônio que ele tem dentro de si mesmo. E tende, num esforço gigantesco, a fazer com que também dele mesmo possa emergir um pouco de bom que também ele mesmo tem dentro de si. Cada um de nós é uma mistura de coisas boas e más. Cada um de nós tem muita coisa boa no âmago, no cerne, lá dentro do seu ser. E é a educação, é o exemplo, é o conhecimento que vai fazer com que essas coisas boas não fiquem acorrentadas por grilhões dentro da nossa alma. Sem nenhum apelo místico, mas com respeito ao Criador do Universo. Eu tenho que dizer para os senhores que o Criador, de modo inteligente, com a inteligência suprema da qual nenhum de nós sequer tem ideia, marcou de modo indelével no interior de cada um de nós a bondade. Eu acredito que o pior assassino é recuperável. Eu acredito que o indivíduo, por piores que sejam os princípios que aparecem no seu exterior, na sua configuração fenotípica, lá dentro, numa região que só ele conhece, existe a verdade, existe o bem. E eu acredito que, diante de um chamado
fazer com que essas coisas boas venham à tona. Eu acredito nisso. E é por eu acreditar nisso que a minha mensagem é sempre essa. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito no ser humano que olha para o seu semelhante e o respeita, e o admira, e o trata como realmente um semelhante. Eu acredito nas coisas boas. Eu acredito no homem. Eu acredito na verdade. Eu acredito em Deus. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Muito obrigado.